ar mais uma edição do Repórter Redentor. Estamos no mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul. E hoje vamos falar dessa doença que atinge mais de 70 mil brasileiros todos os anos. Vamos começar contando a história de seu Toninho, que venceu o câncer. Acompanhe a reportagem. O aposentado Antônio José de Oliveira, de 67 anos, foi pela primeira vez ao urologista em 2001, aos 52 anos. Seu Toninho, como é conhecido, marcou a consulta para checar se estava tudo bem, já que na época estava urinando com muita frequência. Mas ele não esperava o que vinha pela frente. Na realidade, eu comecei a sentir porque eu comecei à noite, acordando várias vezes para fazer xixi, para urinar. Então, aquilo começou, eu mesmo, já era ali na intenção, eu era muito ligado, sempre fui, graças a Deus, à espiritualidade, e acho que Deus colocou a mão dele ali e falou, você vai procurar um médico seriamente, porque é a hora do homem atuar na sua vida. Seu Toninho não imaginava que teria um diagnóstico tão difícil. Não esperava que tivesse câncer de próstata. Eu nunca tinha ido em urologista, com 52 anos. Aí, no caso, fui pela primeira vez e fiz uns exames de ultrassonografia. No primeiro exame não deu nada. Isso em dezembro do ano, na realidade, final do ano de 2001. No início de 2002, já em março, eu repetindo os exames, já me apareceu um reator do PSA alterado. Pelo reator que já estava bem alterado, que deu 6,8, e o aceitável seria pela nomenclatura médica, o que eles fazem? Aceitável até 4, de 4 para baixo, então deu 6,8 na época. Então eu fiz coleta de material para biópsia, e constatou, eu tenho o documento de um tumor, né, na próstata, que eu na realidade não sentia nada. E esse tumor era câncer. Quando o aposentado foi pegar o resultado do exame, levou um susto. Eu fui sozinho. E vou te dizer uma coisa. Eu fiquei apavorado. Ele é como se você recebesse assim, um desaba. Porque eu, em pé na frente dele, ele falou, sem nenhum rodeio. Não é você, isso aí não é bicho de 7 cabeças, é uma situação difícil, mas você não vai morrer com isso aí não. Mas aquilo eu recuperei rápido e fui para casa. Mas naquela semana, isso foi no início de uma semana, em 5 dias, eu perdi uns 5 a 6 quilos. E no dia que ele soube disso, né, ele chegou, estava na cozinha da minha casa, na pia, talvez lavando louça, não me recordo bem. E ele chegou com um papel na mão e me deu esse papel. Eu virei e falei, pai, que isso? Aí eu abri, eu li aquilo e não entendi, porque assim, é uma linguagem que é bem técnica, né? Nunca a gente pensa que vai acontecer com alguém da nossa casa, a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho. E aí eu falei, o que é isso? E aí ele já foi falando com a voz embargada. E foi muito assim, a gente se emocionou muito, porque é um choque muito grande. E meu pai era muito novo, assim, então meu pai não tinha vícios, não tinha nada assim que pudesse, a gente sempre associa isso, né, a ter uma vida desregrada, se alimentar mal, ter vício de cigarro, de bebida, mas meu pai não tinha nada disso, assim, eu não entendia muito bem, né, então assim, foi muito chocante. Logo, seu Toninho procurou o INCA e decidiu que faria uma cirurgia para retirar o tumor. Mas o aposentado, que fazia parte do movimento da Renovação Carismática Católica, achava que podia não sobreviver à operação ou que teria pouco tempo de vida por causa do câncer. A filha Cíntia o ajudou a recuperar a fé. E eu lembro que ele ficou muito abatido, e meu pai emagreceu, ele não tinha mais aquela fé, apagou, como se, assim, uma vela, quando você vai lá e sopra, teve a notícia, assoprou, aquela pessoa apagou. Cadê aquele fogo do Pentecoste, que, né, é uma característica do carismático, que se identifica com essa espiritualidade da Igreja Católica?
Não tinha mais isso no meu pai. Então isso me chamou muita atenção e eu tive que pegar, eu fiz como a gente faz com uma criança, que a gente vai chamar atenção. Levei ele lá para trás da minha casa, só eu e ele, e falei, pai, cadê a sua fé? Eu lembro que eu falei muito firme com ele, eu tive um momento com ele ali, levanta a sua cabeça. Eu era membro de um grupo de oração carismático, aquela loucura, a gente sempre ajudando as pessoas fazendo bem. Então eu não admitia, depois houve uma certa revolta, mas aquilo assentou rapidamente. Falei, não é nada disso, Deus está me dando todo um presente. Bons médicos, os melhores médicos. Depois dessa cirurgia, seu Toninho ficou um longo tempo longe do fantasma do câncer. Mas em 2012, o exame de PSA utilizado para diagnóstico, monitorização e controle da evolução do câncer de próstata voltou a ficar alterado. Aí fui aconselhado para evitar qualquer surpresa de uma continuidade de aparecer um tumor, uma outra coisinha que pudesse ter que passar por uma nova cirurgia. Eles me aconselharam então, que é sempre de comum acordo com o paciente, que eu fizesse a radioterapia. Eu fiz 33 sessões de radioterapia. Hoje, seu Toninho está curado. Cíntia já sabia que tudo ia ficar bem. Que na época da primeira vez, né, quando a gente soube, eu nunca, em momento nenhum, eu tive dúvida nenhuma de que meu pai ia ficar curado. Eu posso te dizer que não houve na minha vida, eu estou com 38 anos agora, não houve na minha vida inteira um outro momento da minha vida que eu tivesse tanta certeza de uma coisa que Deus faria, que seria curar o meu pai. A equipe da Web TV Redentor preparou uma reportagem com o chefe do serviço de urologia do Hospital São Francisco da Providência de Deus, urologista Paulo Costa Leite, e com o chefe do setor de oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, oncologista Décio Lerner. Os especialistas esclareceram dúvidas sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Veja na reportagem. Os homens ainda têm muito preconceito com o exame de toque retal. Vão desde fazer piadinhas de gosto duvidoso, chegando à negação em se consultarem. Mas esse exame é essencial para diagnosticar o câncer de próstata. Ainda existem muitos homens que não vão ao médico pelo problema cultural, pelo problema do exame da próstata. E nesses homens você vê vários casos de doentes que poderiam ter sido diagnosticados com câncer inicial, ter feito um tratamento, ter ficado curado, e por esse preconceito não fazem o exame e acabam, quando vem ao urologista, já tem um sintoma muito grande e já tem um câncer espalhado, um câncer já com metástase óssea, já com obstrução urinária. E nesses casos, o que você oferece ao doente é um tratamento paliativo, é um tratamento para melhorar os sintomas, mas sem qualquer intenção de curar. Além do toque retal, outros exames ajudam a completar o diagnóstico. O diagnóstico é feito basicamente por 3 exames. O toque retal, que é o exame clássico da próstata, a ultrassonografia e a dosagem do PSA, que é um antígeno prostático, que é feito no sangue. Ele sobe com o crescimento normal da próstata, mas sobe muito nos casos de câncer de próstata. Então, você tendo qualquer um desses 3 indícios de que exista um câncer de próstata, você tem que partir para uma segunda fase de diagnóstico, que é a biópsia prostática, que é quem te dá o resultado definitivo do câncer de próstata. Isso é uma coisa bastante controversa, né? Qual o momento se é que há algum momento de fazer exames preventivos como o PSA e o toque retal. Essa é uma das questões mais controversas. Mas, via de regra, a partir dos 50 anos se recomenda fazer um exame de PSA e o toque retal, né? Que é uma complementação. Mas isso vai de caso a caso. Tem pacientes que têm uma história familiar positiva para câncer de próstata, esses talvez possam começar mais cedo. Engana-se quem pensa que só tem que ir ao urologista o homem que estiver apresentando algum sintoma. Na grande maioria das vezes não há nenhum sintoma, né? Em alguns casos mais avançados pode se apresentar com obstrução urinária, dor óssea, mas são os casos mais avançados. Na grande maioria das vezes não causa nenhum tipo de sintoma.
Quando o câncer de próstata começa a dar sintoma, é sinal que ele já está mais desenvolvido do que a gente gostaria. Normalmente o ideal é quando você pega um câncer de próstata sem sintoma nenhum, porque aí você sabe que é uma coisa inicial e o tratamento passa a ser curativo. Quando ele começa a dar sintoma, é porque já é um câncer mais avançado e o tratamento já não é curativo, é um tratamento paliativo. Mas, em princípio, basicamente, os sintomas são dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, frequência urinária maior, levantar várias vezes à noite para urinar, que são sintomas do aumento da próstata. O câncer de próstata é o segundo de maior incidência no homem, só perdendo para o câncer de pele. E é a segunda maior causa de morte por câncer em homens, ficando só atrás do câncer de pulmão. A incidência do câncer de próstata é muito grande. Nós acreditamos que esse ano, segundo estatísticas do INCA, a gente tenha 61 mil casos novos de câncer de próstata e, em 2013, nós tivemos 13 mil mortes de homens por câncer de próstata. É um tumor, quanto mais velha a população, no caso masculina, maior a incidência. Então, geralmente acima dos 60, 65 anos, né? Mas se vê em pacientes na faixa dos 40, 45 anos, também com câncer de próstata, né? Hoje acredita-se até que o câncer de próstata seja uma doença normal da idade. Tem alguns estudos que dizem que 80% dos homens a partir dos 80 anos teriam câncer de próstata, que seria diagnosticado em biópsia e morreu por qualquer outra causa, morreu de acidente, morreu de coração, e você faria o exame da próstata e um câncer. Então, é difícil você ter alguma coisa que previna. Acredita-se, não é uma coisa estabelecida, que o licopeno protegeria um pouco a próstata do câncer de próstata. O licopeno é uma que é encontrada nas frutas vermelhas, na beterraba, tomate, basicamente tomate. E você tem, inclusive, licopeno em cápsula para comprar. Mas isso é um estudo que é um pouco questionável. Não tem nada a ver com atividade física, não tem nada a ver com o fumo, como tem o câncer de bexiga, que tem uma relação direta com o fumo. O câncer de próstata não tem, nem com atividade física, nem com atividade sexual. Compartilhe o programa com todos os homens que você conhece. Vamos desmistificar o exame de toque retal e priorizar a saúde e a vida. Compartilhe o bem. O Repórter Redentor fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube. Até o próximo programa. Tchau!